famosa, Júlio, que máquina que eu compro? Nesse caso aqui nós vamos estar falando de Direct Drive e máquina convencional, tá ok? Vou estar usando aqui essa máquina, está tampada, porque essa máquina aqui, eu vou fazer um outro vídeo, que é um vídeo operacional e de erro operacional, e eu não quero vincular o problema que está ocorrendo com essa máquina. Mas aproveitando o ensejo, vou estar falando, essa máquina de uma costureira que trabalha com a gente, eu vou estar falando sobre a diferença entre convencional e definir o que é um motor Direct Drive ou uma máquina Direct Drive, porque não é só um motor, é um conjunto, tá? Direct Drive seria isso, ó, um motor direto aqui no volante, tá ok? Então isso aqui que vocês estão vendo aqui, essa pecinha branca aqui, é todo o motor da máquina. Bom, daqui para cá ela tem diferença na costura, velocidade, isso, aquilo, aquilo outro, da outra, da convencional? Nada. Costura é a mesma coisa, forma de levantar calcador, tudo é a mesma coisa, tá? A diferença dela está basicamente daqui para lá. Eu tirei a tampinha ali, ó, para poder mostrar para vocês o motor, o que é Direct Drive. Bom, bora lá então, vamos definir essa máquina, quais as outras principais características que ela tem diferente. Bom, ela é visível, né, gente, que ela, como eu disse, ela não tem um motor, então ela não tem aquele motor com embreagem aqui embaixo e tal, o que torna a máquina um pouquinho mais pesada, então ela não tem, ela se torna mais leve, ela não tem ruído, essa máquina está ligada, mas ela não tem ruído, né, não tem ruído de motor, tá ok? E ela tem o controle de velocidade de ponto. Então isso aí para um iniciante pode ser um extrema de uma vantagem, porque, Júlio, minha máquina é muito rápida, como é que eu faço para diminuir a velocidade? Bom, para um iniciante isso é fundamental, então controlar a velocidade da máquina aí para um iniciante é legal. Para uma pessoa mais experiente, talvez a gente que já trabalha, para mim, quanto mais rápido a máquina anda, quanto mais eu piso nela e ela anda, melhor para mim ela é, né? Então, essa de diminuir a velocidade da máquina, para mim, não é um ponto a se considerar. Mas para um iniciante eu tenho que confessar que é um bom negócio. Quanto ao barulho de ruído quando liga, também excelente. Quanto ao peso e vibração, perfeito. Mas a máquina continua fazendo barulho, ó. Então o barulho dela é igual ao da outra, porque daqui para cá ela não muda nada, só muda a parte de baixo, tá ok? Bom, o que eu posso dar para vocês avaliar sobre essa questão Direct Drive, comprar ou não? Gente, a questão custo dela é um pouco bem superior, tá bem salgado o custo dela em relação à outra, tá? Custo dela eu acho um pouco alto ainda, tá? Então eu ainda acho ela um pouco alto o custo. Bom, quanto a defeitos, gente, eu ainda não peguei uma máquina dessa com motor ruim, alguma coisa assim, né? Algum problema de motor, então não posso dizer para vocês ainda em questão de custo. E ela relativamente para a máquina de costura, essa tecnologia é nova, tá? Relativamente. Então eu ainda não peguei um motor queimado e tal, nunca peguei esse tipo de coisa. Então não posso dizer para vocês essa questão se uma é melhor que a outra. Eu sei que é convencional, às vezes a gente conserta algumas coisas. Nesse caso aqui, algumas coisas pode ser que não conserte, né? Talvez tenha que ser substituído, pode gerar um custo de manutenção mais alto, tá ok? Também a questão da manutenção, se você mora longe de um centro onde você possa ter um mecânico ou técnico em eletrônica, que é nesse caso aqui precisa, pode ser que a manutenção seja um pouquinho mais complicada quando é um problema elétrico. Isso não é negativo, tá, gente? Isso é só uma questão para você avaliar, tá ok? Então, o custo é mais alto, talvez a manutenção pode se tornar mais alta em alguns locais e o custo de manutenção é mais alto. Porém, o que ela tem de custo de relativo de custo menores? Ela tem que ela não tem troca de correia, né? Já é um custo menor, né? Ela é só isso que eu vejo assim, né? Ela, em questão de manutenção, eu acho que a questão da manutenção dela, algumas coisas vai ser bem maior que a outra. E a outra é mais versátil, mais fácil, mais conhecida, né? Para alguns locais que não tem manutenção, talvez seja mais fácil a outra. Mas isso é só para você avaliar, não estou falando nem que uma nem que outra.
particularmente eu sou a favor de toda e qualquer tecnologia na área de costura, tá ok? Então a minha intenção aqui não é ir contra a Direct Drive. Então é isso. Outra coisa que eu gostaria de salientar para vocês é para não confundirem Direct Drive com máquinas eletrônicas. Máquina eletrônica é outra coisa, gente. Né? Então tem muita gente que... Outro dia uma moça falou comigo: Júlio, vem cá avaliar minha máquina, ela é uma máquina computadorizada. É uma eletrônica. E é uma máquina reta. Eu pensei que eu ia lá para poder olhar a máquina dela, e quando cheguei lá ela tinha uma máquina Direct Drive. A Direct Drive não é uma máquina eletrônica, é só o motor que tem os comandos eletrônicos para velocidade, tá? E é um motor menor, nada mais, nada menos. Então a reta eletrônica, no caso dessa moça, era inviável. Tem gente que fala de computador. Não, é eletrônica. A reta eletrônica, por exemplo, ela tem comandos, né? Você dá comandos para ela. E no caso da moça, você só dava um comando, que era para o motor, que está diminuindo a velocidade. Se fosse uma eletrônica, ela dava comando para várias coisas, para corte de linha, para a quantidade de arremate, para a quantidade de ponto, você entendeu? Tinha uma série de fatores, né, que denotaria que ela seria eletrônica. Mas voltando aqui para overclock, o que eu faço, Júlio? Compro ou não compro? Bom, se você pode desembolsar um pouquinho mais e se você tem uma manutenção legal, compra sim, eu não sou contra não. Júlio, mas aí ela faz diferença na costura? Não faz diferença nenhuma. Se costurar com essa, costurar com a outra, em questão costura, não faz diferença, tá? A diferença está só no barulho, no ruído, né? Na hora que ela está ligada, igual está aqui. Mas na hora que você pisa, o ruído é o mesmo, tá? A outra diferença é que dizem que ela dá menos consumo de energia, mas isso eu não posso afirmar, nem acho que seja, tá? De tudo verdadeiro, mas pode ser que seja. Essa máquina aqui em si, ela já teve um problema que pode ocorrer com vocês, que eu posso dar como dica. Essa máquina apagou toda e a gente foi olhar e... mas poxa, vamos ver o que é. Aí pensamos, queimou a máquina, queimou o painel, queimou alguma coisa aí eletrônica, vamos dar uma olhada o que era. E era um fusível queimado, nada mais, nada menos. Então se a sua Direct Drive parou aí, corre, dá uma olhada no fusível dela e troca. Talvez é só um fusívelzinho. No caso, no quesito manutenção, eu acredito que a maioria das vezes vão pedir para trocar ou substituir alguma coisa, que pode tornar a manutenção dela meio cara, tá? Mas eu, Júlio, ainda não optei por ela. Não por não ser ruim, é porque eu tenho as minhas máquinas e elas funcionam bem, e máquina para mim é relativo, eu tenho e uso qualquer uma, né? Então para mim, eu tenho eletrônica aqui, estou usando uma convencional lá dentro, né? Mas é uma questão de custo, tá? Então não tem nada a ver. Então, na hora de avaliar, se você for comprar, pode comprar, a minha aval é que você pode comprar. Tenha consciência que o valor é um pouco mais alto e tenha consciência que talvez a manutenção tenha um custo maior, né? E a outra tem um custo de manutenção mais facilitado, com mais condições em alguns locais. Em grandes centros você vai tranquilamente, eu acredito, encontrar profissionais que substituam esses motores. Eu acredito que esses motores sejam descartáveis, ainda não posso afirmar, porque parte elétrica não é meu forte, mas é isso aí. Gente, eu volto no próximo vídeo mostrando aqui como dica rápida um problema que está ocorrendo com essa máquina aqui, que não é da máquina e por isso está tudo tampado. É um problema operacional. Um abraço para vocês. Se vocês gostarem do vídeo, se precisarem de mais alguma dica ou precisarem falar comigo, né, podem falar aí, deixa o comentário de vocês no final aí. E muito obrigado. Se puderem aprovar e compartilhar, eu agradeço. Fiquem com Deus e eu volto no próximo vídeo.